seja muito bem-vindo a mais um programa Visões de Mundo. Eu sou Mônica Nácia Dornelles, estou falando com você de Foz do Iguaçu, de uma tríplice fronteira. E hoje o tema é muito interessante. A gente vai falar sobre budismo e meditação. Duas questões que estão intrinsecamente ligadas, né? A meditação é considerada o coração do budismo e é fundamental para a busca da iluminação, da compreensão profunda da existência. Uma prática central para acalmar a mente, promover a autoconexão, permitir então o desenvolvimento da compaixão, da sabedoria, vários pilares essenciais aí nessa tradição, mas não sou eu que vou falar sobre isso. Eu tenho um convidado super especial, um amigo que eu conheço há mais de 30 anos, pronto, já contei, que é o professor que você está vendo aí na tela, o professor Bruno D'Avanço. Ele é coordenador do Centro de Retiros e Meditação, que é o CEB, CEBB, Sukhavati, em Quatro Barras, no Paraná. Há mais de 25 anos, aluno do Lama Uma Padmasambhava. alegria poder compartilhar com vocês aqui um pouco do SEB Sukhavati. É um espaço maravilhoso aqui em Quatro Barras, a 35 quilômetros de Curitiba. A gente tem uma aldeia SEB, onde nós temos especialmente o foco na prática da meditação dentro do budismo tibetano, retiros de meditação, tem cursos regulares, práticas abertas ao público. O Lama Padmasambhava, que é o nosso mestre, mas muitos outros mestres também têm vindo. Tivemos a honra de receber Tenzin Wangyal Rinpoche, mestre renomado do budismo tibetano, o Geshe Pende, com uma turnê das artes místicas do Tibete, trazendo a mandala de areia com apresentações de mantras, uma coisa maravilhosa, única no budismo tibetano. A gente está muito feliz de ter esse local perto do Morro do Anhangaba, numa área de grande vegetação. Nesses retiros, uma alimentação saudável com produtos da nossa própria horta, prática de yoga e os ensinamentos budistas preciosos para a nossa Atuou vida. por mais de 30 anos como professor de Tai Chi Chuan, meu professor de Tai Chi Chuan há 30 e poucos anos atrás, e é professor de meditação, uma das maiores referências nacionais em meditação e budismo. Eu falo isso dele e também a gente está muito feliz que ele vai dar uma palestra aqui em Foz do Iguaçu no dia 16. Depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Bruno, seja muito bem-vindo, que satisfação ter você aqui. Alegria, Mônica. Professor da irmã também, né? Professor de amigos, o Jamil, de um monte de gente, amigos nossos daquela época, né, Bruno? Que satisfação. Pois é. Não podia ficar revelando, né, a idade, né? Agora já revelei. Não tem mais jeito de voltar. Seja muito bem-vindo, Bruno. Que honra a gente poder aprender com você, com toda a sua trajetória. Eu falei um pouquinho só do teu breve histórico, mas achei que você tem um monte de projeto, né? Você e uma grande equipe aí tem vários projetos importantes Eu queria envolvidos. aproveitar, porque eu achei tão interessante o nome do seu programa, né? Que aí, quando eu estava acompanhando um deles, eu falei assim, nossa, eu preciso falar com a Mônica, né? Porque Visões de Mundo, ela toca numa questão que é, assim, uma essência da prática da meditação e do budismo, que a gente primeiro tem uma etapa da meditação que a gente vai acalmar, pacificar, né, desenvolver foco, mas tem uma questão que no budismo a gente chama de visão. Tem aqueles rap que falam, né, vou passar a visão para você. Aham, aham. E eu vi você falando sobre, né, a compreensão das diferentes visões, né? E, Isso. eu achei tão interessante essa capacidade que a gente tem de ampliar, né? E essa prática de a gente aprofundar a experiência da meditação vai nos ajudar a ter uma visão. Então, o budismo vai chamar de visão. Mas essa visão tem muito a ver com a nossa compreensão mais profunda da realidade e que passa por isso. Então, por exemplo, quando você está. A gente vai falar um pouquinho sobre o budismo. Então, como é que o budismo vê o mundo, né? Então, eu estou transmitindo uma visão. Então, mas também pode ser um pouco particular, uma visão particular, que é o Bruno falando sobre o budismo, como é que ele está vendo. A Uhum, Mônica vê de um lugar. Mas também a Mônica tem a Mônica irmã, a Mônica filha, a Mônica jornalista, né? Tem várias Mônicas aí. Então, cada vez que eu me transfiro por um desses lugares, eu tenho uma visão de mundo, né? uhum, Como filho, eu tinha uma visão de mundo. Agora, como marido, tem outra. Como pai, tem outra. E aí a gente vai vendo, tem uma mente mais profunda. E esse que é o aspecto mais profundo do budismo, que é essa visão. Tem uma mente
que é capaz de manifestar essas diferentes possibilidades, as Uhum. diferentes visões de mundo. E muitas vezes a gente fica polarizado numa visão de mundo, né? E não consegue ampliar e ver que tem outras possibilidades, e aí começam as encrencas, né? E a gente começa a defender aquilo e as brigas começam. Mas É, quando a gente migra para esse lugar mais profundo, ou seja, eu tenho diferentes visões, então é maravilhoso que a gente possa abarcar, né? Então eu te agradeço pelo teu programa, né? Porque você imagina. traz essa noção e ao Mas mesmo tempo de a gente migrar para esse lugar que é capaz de manifestar as diferentes visões. Esse é o aspecto de visão do budismo que eu gostaria de compartilhar um pouco. que bacana, Bruno. É, eu sempre falo na abertura ali, eu falo dessa questão da gente acolher as diferentes visões de mundo. E olha que bacana você trazendo essa profundidade que também dentro de nós vamos também mudando e ampliando essas visões e o budismo trazendo isso. E essa é eu acredito que é um dos principais caminhos para a gente ter uma cultura de paz, né? Para a gente, quando a gente respeita, quando a gente acolhe as diferenças dentro da gente e fora no outro, né? Então eu acho que é isso, é acolher. Mas, Bruno, antes da gente continuar, que eu sei que esse bate-papo vai ser muito profundo, a gente vai aprender muito com você, eu quero que você se apresente, então. Fala um pouquinho. Você é de Curitiba, não é de Curitiba, é de Quatro Barras, não é de Quatro Barras? Da onde você é? E como que você começou com esse caminho espiritual, seja no budismo, né, na meditação, e todos os projetos que a gente vai abordar aqui? Então, eu sou paulistano de nascimento, né? Da capital, a terra da garoa, né? Mas também da poluição, né? Muito movimento, muito agito. E eu depois vim para Curitiba em 91, né? Mas aí passei uma, um- uma outra vida, né? Então a minha vida para São Paulo ficou, eu era programador de computador e tudo. Aí Olha. eu comecei a dar aula de Tai Chi, né? Naquela época, vim para Curitiba, aí que nós nos conhecemos, que aí eu comecei a dar aulas em Ponta Grossa. A minha avó morava em Ponta Grossa, né? Então eu tinha uma conexão com Ponta Grossa. Aham. É, as minhas férias quando eu era criança, eu passava sempre em Ponta Grossa. E A terra dos Campos Gerais. é, tenho boas memórias assim, e aí também fiz essa amizade com o Jamil, nosso amigo em comum, né? E aí a gente, eu me estabeleci em Curitiba e foi interessante que logo que eu cheguei em Curitiba, eu fui em 91, em 92 Sua Santidade, o Dalai Lama, né? Que tá aqui na fotinha aqui, O né? Sua templo. Santidade. Eu já praticava Zazen lá quando eu estava em São Paulo, que é do Zen budismo. E aí em 92, Sua Santidade veio para Eco 92 mas ele também teve em São Paulo. Ele passou um dia em São Paulo. E eu conheci, eu sou de São Paulo, eu falei, não, vou lá, né? Fui eu e duas amigas e a gente participou dos três eventos que teve. Ele recebeu o título honoris causa na PUC, né, de manhã. Aí de tarde tinha uma atividade no Teatro Ruth Escobar, que era só para budistas. Mas a gente não tinha se inscrito, mas a gente tinha viajado de Curitiba, a gente foi lá na porta, não, por favor, deixa a gente entrar. E eu, segurança, não, não pode, não pode. Mas a gente veio de Curitiba. Aí a gente encheu as paciências dele e ele deixou, tá bom, entra. Aí naquela a época a gente usava o Walkman ainda. Vocês lembram daquele Walkman, aquele grandinho assim? Aham. Aham. Eu gravei tudo, né? E aí depois eu transcrevi e aí eu tinha uma revista Bodhisattva que eu recebi aqui em Curitiba pela FEU, que era a Fundação Universal, que veio e era de um tal de Alfredo Avellini, né? Que é agora o Lama Santen, né? Que é o meu professor. E aí Puxa. eu estabeleci transcrevendo aquele encontro da sua santidade, né? O diálogo pela paz universal que ele estava falando. É, aí ele publicou na Bodhisattva, a gente começou a se corresponder e depois ele veio se tornar, em 96 ele foi ordenado pelo Shagdu Rinpoche, um mestre tibetano, ele foi ordenado lama. E aí, antes de ele ser lama, eu já estava em contato com ele, assim. E Uhum. aí começou, assim, eu me transferi, né, do Zen para o budismo tibetano, acompanhando o Lama Padma Santen. E Uhum. aí
Aqui em Curitiba a gente começou em um centro em 95. Então, desde 95 a gente se conectou com o Lama Santem. Na época era Alfredo, ele foi ordenado em dezembro de 96 e a gente já tinha então um centro de meditação aqui em Curitiba. Primeiro a gente se reunia na minha casa, depois a gente foi para um espaço e foi crescendo, e o Lama sempre vinha, né? E a gente seguia com as práticas semanais aqui, de primeiro uma vez por semana, duas vezes por semana, daqui a pouco ficou três, daqui a pouco a gente tinha um espaço tinha prática de meditação três vezes por dia, todos os dias da semana, alguns dias tinha dois dias, mas pelo menos duas vezes por semana, por dia, tinha prática de domingo a domingo, Que com bacana. várias pessoas praticando, e esse é o SEB Curitiba, né? A partir dessa base, começou a surgir esse sonho. É um sonho que é um sonho do Lama, né? Que ele já tinha desenvolvido lá em Viamão, que é uma aldeia, né, uma aldeia SEB, onde tem um templo, onde as pessoas vão morar, simplificam sua vida, e aí elas vão praticar no templo, e vai ter mestres que vêm, o próprio Lama e outros mestres, e a gente está desenvolvendo práticas, né, práticas de meditação, estudos, como uma escola, e vai se aprofundando nisso. Então a vida. E aí dentro dessa proposta desse eixo principal da espiritualidade, de aprofundar a sua prática, aí surgem assim, se você está bem e você começa a pensar assim, como é que eu posso beneficiar os outros seres, né? Uhum, Ou seja, mesmo que você não esteja perfeitamente bem, né? Mas com o que você já tem, né? Porque nunca a gente vai estar 100%, né? Mas se você já está um pouquinho mais estável, como é que tu pode apoiar os outros seres? E aí uhum, surgiu isso. Aí surgem as outras atividades que são desse eixo principal da espiritualidade, a gente começa ter outros projetos, né? Então essa aldeia começa a se inserir, e a Sanga Maior, que está em Curitiba, se inserir em outros projetos. Então essa é a ideia do Lama. E a gente procurou uma área e a gente, em 2014, a gente então chegou a comprar essa área aqui em Quatro Barras. É uhum, uma área grande, né? Atualmente a gente está com 100 hectares, né? Então é uma área grande, mas 70% dessa área é área de preservação, né? Então a gente fica feliz que a gente está podendo ajudar nesse aspecto. que E bacana. nesses 30% a gente mora e desenvolve os outros projetos. A gente tem práticas semanais, né? Por exemplo, sábado, domingo, a pessoa pode vir fazer a prática. Tem prática 9h30 da manhã no sábado, tem prática 9h30 no domingo. É uma prática aberta. A pessoa pode vir, né? Meditação. É. A gente, por exemplo, sábado passado, a gente tá mais ou menos uma vez por mês, a gente tem o Portas Abertas. Então aí a gente convida as pessoas só para visitar. Elas vão fazer uma prática curta, vão ouvir um pouco, vão visitar um pouco a área, vêm conhecer. Então a gente tem divulgado assim como Portas Abertas, é um dia de visitação, né? Conhece um pouco os projetos e geralmente os praticantes podem trazer os seus amigos, a família e outras pessoas que querem vir conhecer, né? Então é uma aí tem os retiros, né? Então, uma vez por mês também, aí tem um retiro de fim de semana, que tem instrução e tem prática. A, Uhum. o- a grande novidade é que no começo desse ano, o Lama Santem, para nossa alegria, veio morar aqui com a gente. Ele morava em Viamão, mas ele se transferiu Ele está para morando cá. aí. Que Tá, bacana, não mora, sabia. tá morando aqui. Como é que essas pessoas vieram parar aqui, né? É porque elas têm uma conexão com o Dharma, né? E, e é de preferência que já seja de longa data, né? Ou seja, a pessoa, ela entende, assim, o caminho, né? E ela vem para aprofundar dentro desse caminho. Então, tem Perfeito. muitas pessoas que estão morando aqui porque conheceram o Dharma, estão praticando, têm uma conexão forte com o Lama Santem, né, e com o SEB em si. Então aí elas falam assim, não, eu e também não querem mais ficar, né, tipo assim, vendendo o seu tempo, né, e estão querendo se aprofundar num caminho. Então tipo recomprar a sua própria vida, né? Então esse é o Perfeito. ponto.
Esse é o Então ponto. é simplificar. Mas uma aldeia que quando a gente vai ter os retiros de meditação, tem retiros também fechados, assim, retiros de 7 dias de silêncio, 10 dias de silêncio. Então, nesses retiros, as pessoas vêm, e é maravilhoso, é transformador, né? Porque é ar puro, tem rio aqui, tem, né? Imagino, imagino, em E meio a à natureza. própria a alimentação natural, a gente tem um refeitório, né? A gente tem uma horta, então, tipo, 30, 40% dos Orgânico. produtos são orgânicos, que são colhidos na hora. E Uhum. aí a gente tá desenvolvendo, né, essa capacidade de desenvolver essas atividades, né, com instrução. E às vezes as pessoas que já receberam a instrução algumas vezes vêm para ficar em silêncio mesmo, né? E aí elas vão aprofundar aquela experiência. No budismo, a gente fala das 3 joias, né? No budismo. Então, que a gente vai buscar tomar como apoio para nossa vida, como refúgio, as 3 joias. Né? Uma vez assaltaram um centro budista querendo saber onde estavam as 3 joias. Ai, Bruno. Mas que pena que eles não conseguiram levar as 3 joias. Porque as 3 joias são o Buda, o Dharma e a Sangha, né? Então, essas palavras, a pessoa não precisa ser budista, né? É para ter essa fonte de refúgio. Para a gente, eu uso sempre a expressão do contrário, assim, o que que a gente às vezes está acostumado, né? A gente olha, por exemplo, qual é o refúgio de uma pessoa que bebe? É a bebida, né? Ele é um alcoólatra, né? A pessoa é um alcoólatra. Aquilo é considerado uma doença atualmente. Mas é assim, quando a situação aperta, quando a coisa fica muito crítica, para onde que a mente vai? Então, é como se isso fosse o refúgio da pessoa, Uhum, né? Então, quando a situação está crítica, para onde a sua mente está indo? Às vezes também, quando você está de boa, para onde a sua mente está indo? Então, esse é a noção de refúgio. Mas o refúgio é onde eu me apoio, onde eu me inspiro. Então, que ótimo. A gente vai buscar a inspiração no que é mais elevado. No caso do budismo, é o estado desperto, que eu vou chamar de Buda, né? Então, se você for cristão, talvez então você vai buscar inspiração, né, em Deus, né? Se você for, qual a sua tradição? O que que é mais elevado na sua tradição? E é isso que você busca a inspiração. Então, a gente vai chamar que esse, né, o transcendente, a gente poderia colocar. Então, eu vou buscar inspiração nisso. Mas aí, no caso, se eu sou, por exemplo, cristão, o que que o Cristo falou? Então, eu vou buscar as palavras do Cristo, mas também a compreensão dessas palavras do Cristo. Então, se eu sou budista, eu vou falar, o que que o Buda falou? Então, eu vou buscar o Dharma. Então, tem os ensinamentos. Os ensinamentos tem um livro, né? Qual que é a Bíblia do budismo? Às vezes me perguntavam assim, qual que é a Bíblia? Como se fosse um livro, assim, né? O budismo tem 84 mil ensinamentos, né? O Buda ficou 35 anos, desculpa, 45 anos perambulando na Índia e dando ensinamentos de acordo com as diversas situações e dificuldades daquelas pessoas. Então, em O contextos budismo ele diferentes. surgiu na Índia, né, Bruno? Surgiu na Índia. Surgiu na Índia. é, 500 anos antes de Cristo, né? Mais ou menos, né? É a ideia, né? Uhum. Mas aí o Dharma é o que brota desse lugar de despertar. Então, quando o Siddhartha, que era um príncipe, virou Buda, ou seja, ele atingiu o despertar, então, ou seja, ele é igual nós, o Siddhartha. A única diferença é que quando ele atinge o despertar, ele começa a operar com uma mente mais ampla. É aquela mente que a gente estava falando do começo. E quando a gente está com essa mente mais ampla, quando ele olha o mundo, ele vê o Dharma, vê os ensinamentos. Ele não vai entrar nas emoções perturbadoras, ele vai ver de um lugar lúcido. Entendi. Então, quando ele fala, ele diz o Dharma. Então, nós estamos buscando entender através da palavra do Buda ou de outra tradição, né, os ensinamentos para encontrar esse caminho, esse estado desperto, esse transcendente. Uhum. Então, quando eu falo de Dharma, tomar refúgio no Dharma, tomar contato, qual é o caminho que me ajuda a acessar o estado desperto, o transcendente. Uhum. Então, é esse caminho que a gente vai buscar. E a Perfeito. Sangha? A Sangha somos nós.
Somos nós que estamos buscando esse caminho. Aqueles que se Uhum. reúnem em torno de acessar esse caminho para acessar o estado de lucidez. E aí eu quero que você defina um pouco mais essa questão da meditação. E até uma outra pergunta: a meditação que vocês trabalham, qual é o estilo de meditação? Existem vários tipos de meditação? Como a gente estava falando de acessar o estado desperto, né? É como um caminho. Então, tem vários caminhos. Com certeza, né? Tem vários caminhos. Então, o budismo não é vamos dizer, o único caminho. Uhum, É claro que é o caminho que eu escolhi, então eu posso falar a partir dele, né? Mas não estamos aqui dizendo que não tem outras possibilidades, sempre tem. Mas eu considero que no budismo tem um método muito claro de treinamento. É como se a gente falasse assim: olha, seja mais pacífico, né? Ah, não fique com raiva, né? Assim, a pessoa, não, é verdade, eu deveria ser mais amoroso, eu deveria ser mais paciente, só que eu não consigo, né? Eu tô tentando. Como é que você está tentando, né? Então, qual é o método que você está usando? uhum, Não, mas é que as pessoas me provocam, as situações me provocam, aí eu vou lá e eu explodo, ou eu me deprimo. Como é que eu lido com isso? Então, eu acho que a meditação é esse método. E quando a gente fala meditação, a gente não está dizendo que é uma coisa só. Eu sento e fico quieto e não faço mais nada. uhum, Não é isso, né? Aí tem várias etapas dentro do processo. Então, se a gente fosse definir, seria um processo de remover os obstáculos para que a gente acessasse essa verdadeira natureza, essa capacidade de manifestar diferentes visões. Mas é uhum, como se a gente não fosse nenhuma das visões. A gente fosse a natureza livre, que permite manifestar as diferentes visões. Então, interessante. quando eu me identifico com uma visão, eu limito Uhum, àquela natureza que é mais ampla. Mas aí, quando eu limito, não quer, eu vou ter que me manifestar de alguma forma. Mas se eu estou no lugar mais amplo, eu me manifesto, mas sabendo que aquilo é só uma parcialidade e que não impede as outras visões. uhum, Então eu reservo essa capacidade de manter o que a gente vai definir como lucidez, essa visão muito ampla. uhum. Que interessante. E aí você trouxe ali que quando eu me apego a uma visão, e aí que a gente tem, eu acho que é a complexidade, aí que a gente se limita e tem a questão do apego, que é muito falado também no budismo, nas práticas meditativas, né? Como eu vou trabalhar com essas emoções, com esses pensamentos, como é que eu vou também me desapegar de muitas coisas, tá certo, Bruno? Quer dizer, a meditação é uma prática que também nos ensina nesse sentido? É, a principal desapego é da própria identidade, Hum. né? Por exemplo, eu me aposentei de professor de Tai Chi, né? Pois Sabia? é, que Eu coisa! E me você é excelente aposentei, professor. Saudade dessas aulas maravilhosas. me aposentei. Eu falei assim, aquela identidade foi na pandemia, né? Aquilo tava assim, eu mantenho ou não mantenho essa identidade, né? Eu mantenho, mas assim, naturalmente, quando surge outra coisa, veja, imagina uma criança de 10 anos, você chega para ela e fala assim, olha, daqui 10 anos você vai estar longe dos seus pais, longe da sua família, dos seus irmãos, dos seus amigos, em outra cidade, né? Sem conhecer ninguém, em outra casa. Aí a criança, "Ah, Maria." É, porque não tem Mas a ainda, né? pessoa, com 20 anos, a pessoa está estudando em outro lugar, feliz da vida, tal, aquilo mudou para ela, né? Mas ela estava numa visão limitada, ela não consegue incluir aquilo. E tá certo, tá tudo bem. Mas se você abre essa visão, aquela identidade da criança é uma identidade, a outra, mas tem algo que está sustentando aquilo. A identidade do jovem, depois de 20 anos, e depois as outras identidades que vão surgir. Uhum, Então, o apego àquela identidade, ele é totalmente delusivo. Né? Então, e a questão da visão é a gente começar a perceber isso, uhum, né? Então, a gente vai, primeiro, a gente tem várias etapas, né?
como a gente está muito ativo, muito envolvido com essa identidade agora, se a gente falar qualquer coisa para a pessoa primeiro não Negar. vai nem, Não vai é, gostar, talvez, ou talvez nem absorva aquilo, né, Bruno? tipo, rejeita de cara, assim, né? Tipo, tem mais o que fazer. Por quê? Porque ela tá com a mente tão envolvida com aquilo, que tem tantas urgências e tudo, ela não vai conseguir. Então, a primeira coisa, assim, senta, se acalma. Uhum, Aí tem uma outra coisa que é essa responsividade. Tem muitos impulsos, a pessoa tem muitos impulsos que a gente acaba seguindo, e ela se identifica como se fosse ela mesma, mas ela sofre um pouco por isso. Então, o Buda fala assim, né? Qual é a causa do sofrimento, né? É exatamente esse processo de se apegar, né, a essa sensação de identidade que surge nela. Ela uhum. se identifica como sendo aquilo mesmo, mas aquilo produz sofrimento para ela. Uhum. Por isso a E dificuldade, né, Bruno, da gente já até te fazendo esse gancho, da gente lidar com o envelhecimento, da gente lidar no mundo com as mudanças que acontecem dentro e fora da gente, das mudanças que acontecem com o outro, né? Então, eu acho que essa que você está trazendo é muito profundo e se a gente ampliar, e inclusive na palestra aqui em Foz do Iguaçu, você vai falar também de como lidar com esses impulsos perturbadores, de talvez, com certeza, como lidar com essa transição na nossa vida, né? E eu acho que isso é uma base bem profunda e importante dos conflitos, das relações, dos conflitos internos e externos. Estou certa, estou errada? né, é por aí, porque tem por isso que eu tô nesse caminho, né? Porque eu encontrei no budismo como um método, né? Eu me lembro a primeira vez que eu sentei para meditar no zazen, assim. Aquilo foi muito bom, né? O que que você Depois, sentiu? Conta um pouquinho como é que foi essa experiência da ah, primeira meditação sua. Há quantos anos atrás isso? Pode contar. era 1986, alguma coisa assim, né? Faz tempo. Mas aí a gente tava lá. E tem uma capacidade de observar propriamente, assim, como se eu fosse, nossa. E então, quando eu brinco, quando eu dou os cursos de introdução à meditação, é, é como se na primeira etapa a gente fosse reconhecer que tem uma mente. Uhum, Tipo assim, você tem uma mente? Como assim? Não, eu tenho uma mente. Será? Como é que ela tá? Você observa ela? Então é como se a primeira fase da prática nem é isso. A primeira fase é só se acalmar, pacificar, porque você está muito agitado. Então você vai usar um foco, que pode ser as sensações advindas da respiração, pode ser um ponto na frente. A gente vai, pode ser a própria energia. Então a gente elabora diferentes tipos de foco. Mas assim, o ponto é que você só tira a mente de várias coisas. Então as muitas coisas que surgem, muitas distrações, as muitos estímulos, a gente vai reduzir aquilo para uma coisa só. E aí a gente vê que a gente se apazigua, fica melhor. Aí eu, pô, aí eu começo a usar essa mente um pouco mais focada para observar a minha própria mente. Ou uhum, seja, agora eu não. Porque eu estava um pouco desviando, é um artifício, né? Eu estou desviando do que vem, né? Eu estou ficando numa coisa só e estou desviando do o resto. Agora não, agora eu deixo que venha, porque eu tenho um pouquinho mais de estabilidade, eu deixo que venha. uhum, Mas aquilo eu já estou num outro lugar, eu estou criando um observador. Em vez de eu entrar naquilo como se eu estivesse dentro de um filme, tendo as emoções, eu só tenho como o olho do diretor de cinema, que está olhando aquilo, como é que é a filmagem. E eu sou capaz de dizer, corta, né? Para perfeito, tudo. perfeito, perfeito. E É aí tomar as rédeas, né, no sentido de tomar. É o autoconhecimento, né, Bruno? É o autoconhecimento. dirigir a própria mente. Mas se Dirigir a para própria. você, mas nesse caso você ainda nem está dirigindo. Você está começando a observar que você tem uma mente e E como nesse ela está. Perfeito. E nesse processo, fala-se muito no budismo, quero que você me confirme isso, que é o estado de presença, né, do aqui e agora, né, para que eu consiga chegar nisso que você está falando. E a meditação propicia isso, né? Isso. Aí eu começo a introduzir a noção do budismo mesmo, né? Dos ensinamentos de então como que eu dirijo a própria mente. Observar que tem estados que não são bons, né? Que estão me produzindo sofrimento, estão produzindo sofrimento ao redor.
Ah, tá. E o que que o Buda sugeriu então para a gente fazer? Então, aí a gente vai olhar o que que o Buda sugere. Como é que a O que gente que o Buda faz? sugere? Me conta, Bruno. O que que o Buda sugere? Quais são as principais? Só na Porque, assim, é palestra muita dia coisa, né? 16. Só na palestra dia 16. E vai faltar programa para falar isso de tamanha profundidade, né, Bruno? Bruno, deixa eu entrar nos seus projetos, porque nosso tempo corre aqui. Tem muito projeto que você está envolvido. E projetos assim, acho que sensacionais a gente precisa falar. Eu sei que vai ter a palestra em Foz do Iguaçu, a gente vai aprofundar bastante sobre esse tema que a gente estava falando, que é a meditação. É profundo. Tem um projeto com crianças que eu achei muito interessante, que é o projeto Medita Criança, em parceria com a Secretaria Municipal de Educação de Quatro Barras. Cerca de 400 crianças vocês ensinam a meditar. Quer dizer, Bruno, criança medita? Dá certo isso? Dá super certo. Eles são muito hábeis, né? Eles ainda Sensacional. têm um frescor, assim. Então, eles são. Só que, assim, aí a gente separa, né? Quando a gente fala de as crianças meditar, a gente não fala nada de budismo. A gente não vai aprofundar essas questões. A gente só vai ensinar um pouco mais o aspecto do transcendente que está em todas as tradições. E como que a pessoa treina a mente para ser capaz, né, de acessar, para melhorar na própria aula, né, para ela melhorar a concentração dela, para ela estar bem com as emoções dela, né, e com o convívio com os seus colegas. O projeto atualmente atende crianças da terceira à quinta série, né? E também como é que se relaciona com os colegas, mas com o professor também e como se nas relações dela. Então é um pouco mais um foco numa linguagem universal, não numa linguagem budista, né? Entendi. Então a gente está atendendo três escolas aqui da rede municipal de Quatro Barras nesse convênio. Acho que ano que vem nós vamos conseguir atender toda a rede, que são seis escolas municipais. Então a gente vai dobrar esse número de 400 para 800. A gente está super feliz porque o projeto começou em 2022 com uma escola piloto, que é bem pertinho aqui do Sérgio Cavati. A minha filha estuda nessa escola, né, a Cecília, está com 8 aninhos. E, Bruno, me conta assim de feedback já desse projeto. O que que vocês observam nas crianças? Porque imagina se eu tivesse tido essa oportunidade, esse projeto maravilhoso, e desde criança a gente aprende. Puxa, pensa! Sensacional, né? De ter o autoconhecimento, de voltar para dentro. Quer dizer, que adultos muito mais conscientes, né? Com autoconhecimento mais aprofundado. Mas com certeza vocês já colheram resultados dessas crianças. Me conta um pouquinho do quão emocionante é isso. Elas dizem que elas falam para os pais, às vezes, né, assim, tentam ensinar os pais, né, aquilo é maravilhoso, assim, né. Não, elas falam assim que elas às vezes ficaram perturbadas, assim, elas sentaram e respiraram e aí se acalmaram, elas vão contando assim. Os professores compartilham que melhora muito, né, as crianças, né, no convívio com elas, né, e também a Secretaria Municipal de Educação até viu, né, que estava pedindo para que a gente ampliasse para todas as quintas séries, porque melhorou o aproveitamento das quintas séries e isso melhora o IDH da cidade, né? Que elas tinham uma prova, né? E aí as crianças estavam indo bem, né? Estavam indo bem melhor nessa prova, né? As crianças que estavam meditando, né? E então, assim, a maior parte, assim, mais de 90%, né, adora fazer as práticas, assim. Então, a gente fez algumas pesquisas, eu tenho a pesquisa da própria Secretaria Municipal de Educação com as crianças e com os professores, assim, avaliando o projeto. A gente conseguiu esse ano, é um trabalho que a gente tem feito aqui na cidade, conseguiu aprovar o banco de projetos. Então, por isso que a gente vai ampliar o projeto, que no ano que vem a gente vai conseguir captar recursos do imposto de renda. Então, você ouvinte que está nos ouvindo, vai poder doar para o Conselho Municipal da Criança e do Adolescente de Quatro Barras, direcionando para esse projeto. Aí vai nos ajudar a atender. Porque o que eu acho super especial, que sempre tem muitos projetos, mas às vezes vai uma vez no semestre falar com as crianças. Uhum. Não é isso. A gente está falando da criança meditando uma vez por semana, Nossa, é muito. todas as semanas. Então, desde a terceira série, então na terceira, na quarta, na quinta série, ela vai
ter um conteúdo sobre a prática. E é claro que não é igual para os adultos, então, exatamente, é uma coisa lúdica. Então, a professora vai explorar de diferentes formas a autopercepção, né? A respiração, as emoções, o tomar contato, o como conviver melhor. Então, vai extrapolar um pouco para os valores ali e superação de emoções. Então, é bem lúdico, né? Usando, às vezes, Uhum. alguns objetos para as crianças terem uma coisa de acordo com a idade delas, né? Claro, adaptado, né? Certo. Adaptado para a idade delas. Olha que bacana, é uma maneira de poder contribuir com esse projeto, né? Projeto Medita Crianças em 4 barras, então, sensacional e contribui com certeza para a mudança do mundo, né, Bruno? Porque aí tem esse reflexo de vai e volta com os pais também. Começou assim, em 2022 a gente começou assim a pensar, olha, se todas as crianças, né, se a gente conseguir pegar toda a rede municipal, daqui 10, 15 anos, os jovens de 4 barra terão já tomado contato. E eu achava que aquilo assim era meio Uma utópico, meditação. mas aquilo saiu, né? Aí eu falei assim, pô, mas não é que é real? Uhum. Nossa, e serão Aí adultos que têm contato com a meditação, muito mais conscientes e, claro, que com certeza de uma cultura de paz, né? Que é o que a gente precisa muito para o mundo. Bruno, eu quero passar para um outro projeto sensacional de vocês também, que eu achei muito legal, que é o projeto Resiliente de Meditação, numa comunidade terapêutica de acolhidos com dependência química e álcool, e está ligado à Igreja Católica. Também um projeto importante, também com meditação, né? Conta um pouco também sobre esse projeto. Aí eles são vizinhos nossos, né? Eles estão a 10 quilômetros aqui. Então, tem todas as idades, tem de 20, 30, 40, 50 anos, né? São pessoas que são é, geralmente dependente químico, né? Mas também tem pessoas com dependentes de álcool. E eles faziam um programa de 9 semanas e tem um programa de 12 passos. Então nós estamos inserindo, né, dentro desse programa de 12 passos a própria meditação, que na verdade é o 11º passo. Está lá explícito nos 12 passos dos Alcoólatras Anônimos, tem lá meditação. Só que aí a gente aprofunda isso através das técnicas budistas, mas a gente sabe que está num ambiente cristão e a gente não quer converter ninguém ao budismo, mas quer ajudar com a ferramenta da meditação, porque os budistas desenvolveram bem essa ferramenta. Então Uhum. tem sido super produtivo que nas minhas anotações eu vou vendo, né, as pessoas. As- é, é- é- é triste porque eles falavam para mim assim, olha, de 10 a 20% das pessoas vão ficar, elas vão sair no meio do tratamento. Então, eu comecei a trabalhar muito essa questão do acalmar e da convivência. Na prática da meditação, de a pessoa se perceber, de ela ter um centro, de ela não se alterar com o comportamento do outro, de ela ficar mais serena, independente do externo, e como é que ela foca isso. E olha, nos meus controles lá das presenças, de 10 para 20%, 50% das pessoas está ficando. Então eu achei que foi muito produtivo, aumentou muito mais a capacidade deles de permanecer e ah, como eu digo assim, aí eu estou trabalhando a meditação como uma forma, uma ferramenta de eles apaziguarem a mente, de transformar a mente em foco. E a gente dá ênfase que a visão, no caso deles, a visão que é passada é o programa de 12 passos, que é super profundo também, é super bacana, né, de a gente estudar. Então, estou estudando também junto, estou aprendendo junto, Uhum. né? Porque a gente tem aceitar um poder superior. Primeiro você tem que aceitar a doença, que é uma doença. Depois tem que, né, olhar que tem um poder superior. É bonito isso, né? É. Aí a pessoa começa a olhar para dentro. Eu falo para eles, como é que vocês vão olhar para dentro se vocês estão com cheio de pensamento? Você tem que olhar e fazer um exame detalhado de si mesmo. Se você não está em paz, como é que você faz isso? Se você só está perturbado. Então eu vou dando ferramentas para eles se aprofundarem nos 12 passos. Esse foco, né, de trabalhar com a meditação em várias linhas ali, né, em vários projetos, pegando a criança, pegando essa questão da dependência, enfim. E é emocionante, Bruno, quando você vê, porque é um se colocar a serviço, né, da espiritualidade. É isso, né? Porque a gente tem dois eixos principais, né, no budismo, né? Que é
acessar, né, essa visão, né, e, ao mesmo tempo, quando você acessa a visão, o que a gente vai encontrar numa visão ampla? Eu não estou mais assim, tipo, o que que eu ganho com isso, né? E eu, né? Então, se você desapega um pouco do eu, você começa a olhar de forma ampla. Então, qual é o meu papel dentro dessa rede? Então, o que que eu posso fazer para, porque eu já sou apoiado, né? Você tem uma espécie de interdependência, né? Nós estamos super apoiados, muita gente nos beneficiou, nos auxiliou, né? E aí eu começo a falar assim, como é que eu devolvo isso para a rede? Qual é a minha colaboração, né, nesse mundo, né? Então, aí a gente começa a ter essa compaixão, né? Esse interesse de socorrer as pessoas com as ferramentas que a gente tem disponível. Então, a gente não é perfeito, a gente tem dificuldades também e tem problemas, todo mundo tem, mas com o que a gente já tem de positivo, o que que eu posso colaborar? Uhum. Então, acho que a compaixão são as duas asas, né, que são inseparáveis ali, é sabedoria e compaixão, Uhum, né? perfeito. Bruno, e nesse processo todo, né, a prática meditativa, sabedoria, compaixão, a gente não tem como não deixar de falar dos nossos hábitos de vida, né? Falando de uma forma bem simples ali. E aí tem esse outro projeto, que é o projeto Orgânico Zen de Educação Ambiental, que inclui plantios de orgânicos no SEB, né? Na aldeia Sukhavati, também aí em Quatro Barras. E aí é outro braço que tinha que estar junto, porque aí eu tenho que também, né, eu acredito, né, e me corrija se estiver errado, mas é não só a questão mental, do que eu penso, do que eu alimento na minha mente, na minha energia enquanto todo, mas o que eu coloco dentro do meu corpo enquanto alimento, né, alimento físico. E aí a questão orgânica é fundamental. Fala um pouco sobre esse projeto. Então, a gente tem o guarda-chuva principal, o eixo do nosso projeto é a espiritualidade, né? Mas aí sim, aí a gente começa a entender que a gente precisa também criar um pouco de autonomia, né? A gente vai perdendo isso, né? Então a gente está cultivando para o próprio alimento, é uma forma mais simples, né? Aí a gente colhe e planta e colhe o que vai comer. Mas a gente ainda é um pouco piá de prédio. Se não fosse o Ayrton, né, que é um morador aqui próximo, né, nosso vizinho, que é nosso funcionário, a gente ainda precisa caminhar mais. Mas a gente tem uma rede, né? Então o Orgânico Zen, a gente distribui sacolas de orgânicos, né? Então isso é o que sustenta o projeto. E, a gente distribui sacola de orgânicos para os praticantes na cidade, aqui, e outras pessoas que se te interessarem, elas pagam mensalmente um valor que apoia o projeto e elas recebem semanalmente Uhum, orgânicos. Mas a gente está também melhorando a produção, a gente está colaborando com a cooperativa, mas aí o Orgânico Zen é uma forma também de a gente se envolver no ambiente onde a gente está, porque a gente começa a estabelecer relações positivas. A gente colaborou com a recriação da cooperativa, que está andando de vento em popa, né? Outras pessoas começaram a coisa. Aí é uma rede. A gente participa do Conselho Municipal da Agricultura, do Meio Ambiente, e tudo legal. isso tem essa conexão com o Orgânico Zen. Uhum, Aí a gente participa do grupo de orgânicos, né? Um grupo de orgânicos, aí tem os vizinhos, e aí a gente vai sendo amigo e vai conversando e vai estimulando. É uhum, triste porque, por exemplo, a gente vê no grupo de orgânicos, quem vai continuar o plantio? Os filhos não querem. As pessoas não querem mais, elas estão perdendo esse contato. Elas querem ir para a cidade, elas vão mexer no celular. E essa riqueza, né, de uhum, estar com a terra, está se uhum, perdendo? Também tem que fazer o projeto com os jovens na escola, porque é pouco valorizado, né? E aí a gente vai ter só grandes plantações Então, existem programas muito bonitos do governo também, que a gente vê, a gente vende para a cooperativa que vende para merenda escolar, que é exatamente para o próprio governo tem essa preocupação, já é antigo esses projetos, né, aqui no Paraná, de a própria prefeitura comprar a produção dos produtores locais os para a merenda pequenos, né? Os escolar. pequenos produtores locais, sejam de orgânicos ou, enfim. Isso. E nós participamos dessa rede, e Perfeito. incentivamos isso. É, porque Então, você incentiva a economia local, né? E aí você estimula, né? Dessa
de dar essa independência, seja no que eu planto, no que eu consumo, né? Porque tem isso, né? O mundo vai muito nesse processo de deixar a gente dependente e tá ligado à meditação, que tem autoconhecimento, que é a independência quando eu me conheço ali que você falou, né? Desse entrar para dentro. Então, assim, é um processo de educação, todo o trabalho lindo que vocês fazem dentro desses projetos todos, vocês e tantos projetos, como você falou, que tem no Brasil, que a gente precisa, né, falar mais sobre isso. Bruno, eu queria estar. Estamos quase no finalzinho aqui. Eu queria que você definisse para mim o que que é meditação, Bruno. Dá para definir de uma forma bem assim, estilo Bruno? Eu gosto a melhor definição, eu acho que é remover os obstáculos, né? Então, cada um tem um tipo de obstáculo. Então, a definição, por exemplo, eu sou muito agitado. Ah, ok. Então, nós temos uma técnica para isso, né? E é o primeiro passo para isso, e depois a gente vai para outros passos. Então, é uma sequência de técnicas. A meditação não é uma coisa só. Ela é um conjunto de técnicas que vai ajudando a remover esses obstáculos que a pessoa tem, que são de diferentes naturezas, os obstáculos, e também os obstáculos vão mudando, né, de acordo com o que a pessoa vai avançando. Então, com esse conjunto de técnicas e de estudo também, né, dos ensinamentos budistas, a pessoa vai acessando essa verdadeira natureza, esse conceito dessa capacidade de sustentar diferentes visões e a gente ter clareza desse espaço da mente onde está sendo sustentado. Esse é um processo que, se eu estiver olhando dali, mesmo que eu esteja operando com uma visão, eu não perdi a visão ampla. Uhum. A visão do todo, né? A visão maior, né? Aquilo que nos une, né? E Bruno, o que que a E meditação mudou na sua vida? tudo. Eu costumo brincar assim, eu falo assim, tipo, eu com os praticantes assim, eu falo, você lembra da sua vida antes de meditar? Né? A gente simplesmente seguia o que vinha na mente, é como uma caixa preta, aquilo vem e a gente reage, e a gente acha que a gente é assim mesmo, a gente está seguindo aquele fluxo de resposta automática, e a gente achando que assim é a vida, mas aí a gente faz as mesmas coisas e quer resultados diferentes. Então, mudou muito, assim. Eu acho que foi uma bênção, né? Ter encontrado, né? O primeiro Zen, budismo, e depois o Lama Santen foi, assim, a salvação. E por que meditar, Bruno? Por que meditar? Olha, porque nós temos uma joia preciosa, uma ferramenta, né, que é essa mente que está disponível. Então, seria um desperdício, né? É o melhor presente que você pode se dar nessa vida, né? Porque ela está lá disponível. Se você não olhar para ela, ela vai continuar lá, obscurecida, como um diamante bruto que você não olhou para ele. Perfeito. Bruno, quem quiser conhecer mais sobre o projeto Aldeia Sebe Sukhavati, né, em Quatro Barras, tem um site, vocês têm um telefone, como é que funciona? Um Instagram? Procura como Sukhavati, né? Sukhavati. Ou procura SEB, só SEB, aí vai aparecer, porque a gente tem 10 SEBs rurais, não tem só aqui no Paraná. O SEB é uma organização grande, está nas várias capitais e tem mais 10 SEBs rurais. O Lama-San tem naturalmente, assim, sem nenhuma processo de querer expandir, naturalmente porque beneficia as pessoas, aquilo se ampliou muito, assim. Bruno, você vai Já vir para imaginou. Foz do Iguaçu para finalizar. Quero que você faça uma chamada. A gente está muito feliz que você vem. Tema: meditação, treinamento e desarticula impulsos perturbadores que levam à raiva e ansiedade. Dia 16 de novembro, 16 horas, no Espaço Gaia, aqui em Foz do Iguaçu. Quero que você fale, então, faça uma chamada para as pessoas virem para sua palestra. Sei que você está vindo para várias cidadezinhas, né? E vai vir aqui para Foz do Iguaçu para nossa sorte. A ideia principal era a Foz, né? Na verdade, vou contar o plano secreto aqui. Eu quero levar o Lama Santen aí para Foz do Iguaçu, né? Que legal. Mas aí eu tô vendo se tem interesse, né? Então eu tô indo Abrindo o primeiro caminho. abrindo caminho, isso. E a ideia, né, desse encontro, né, é como explicar um pouquinho melhor e fazer um pouco de prática de meditação, né? Mas especialmente nesses impulsos de raiva e medo, não é tão difícil assim, né? A pessoa, mas precisa praticar. Não adianta só ler
a bula do remédio, tem que tomar o remédio, né? Então, mas a gente vai discutir um pouquinho sobre essa questão de como esses impulsos surgem naturalmente e a gente não precisa segui-los, né? E em vez de a gente só ficar evitando, quais são as outras alternativas? Vamos estudar. Em vez de eu surgir de um jeito, como é que eu surjo de outro? E assim a gente vai ampliando a nossa visão. Eu vou primeiro para Londrina, depois vou para Maringá, aí Cascavel e depois vou aí para Foz do Iguaçu, né? Que vai ser aí. Agradeço já desde já o Espaço Gaia, né? Que está me recebendo, aí a sua ajuda também por estar organizando isso. Eu super agradeço. Então, fica aqui o convite para você, palestra do Bruno, meditação, treinamentos, articula impulsos perturbadores que levam à raiva e ansiedade. Dia 16 de novembro, telefone 459-9911-7867 para mais informações e fazer a sua reserva, que eu sei que já está acabando já. Bruno, recado final, para a gente finalizar. O que você poderia falar de recado da sua experiência ou algo sobre meditação, sobre budismo? Uma frase final, um recado final. Eu acho que você dê esse presente para a sua vida, né? Medite, né? Na internet tem várias coisas do Lama Santen, né? Tem algumas coisas minhas também. Tem cursos de introdução à meditação, se não tiver na sua cidade, né? Que é online, né? Mas o contato pessoal é super importante, né? E a gente aproveitar aí a experiência do Lama Santen, né? É, ele já está com 70 e poucos anos, né? Vamos aproveitar. Legal, Bruno. Foi uma satisfação enorme conversar com você. Obrigada pela disponibilidade e por passar tanto conhecimento para a gente aqui. Foi muito bom. Eu amei. E parabéns pelos projetos. Obrigado, viu, Mônica? Forte abraço aí. Espero vê-lo em breve, então, e os que estão acompanhando aqui também. Tá bom? Perfeito. Até daqui Até a dia pouquinho, dia 16. 16, né? Obrigada, Bruno. Então, esse Beleza. foi o Bruno Davans, com quem eu conversei hoje, coordenador do Centro de Retiros e Meditação, CEBB, Sukhavati em Quatro Barras, que é o SEB, como o Bruno fala. Há mais de 25 anos, aluno do Lama Padma Santen, atua por mais de 30 anos como professor de Tai Chi, é professor de meditação, é uma referência, vai estar aqui em Foz do Iguaçu, dia 16 de novembro, às 16 horas, no Espaço Gaia. E esse foi mais um Visões de Mundo. Obrigada pela sua audiência e até a próxima. É A muito gente fala que importante. tem quatro formas de operar a mente, né? Então, primeiro é essa responsividade, que é o que a gente está fazendo sempre, só respondendo, no automático. O segundo é disciplina. Não, agora eu vou. Mas essa disciplina, ela está tentando controlar, né? Mas o que funciona mesmo é o aspecto da paisagem, que é a energia. Tem alguma coisa que eu. Tem diferentes visões, mas eu acho que essa é a melhor. Eu sinto assim, eu sinto de dentro, né? E essa energia, ela me leva. E assim, por mais que eu veja que tem outras visões, eu não, mas eu acho que a minha visão, eu vou por essa, entendeu? Eu tenho uma preferência. Então eu estou sob o poder de uma paisagem, né? E eu não estou vendo que tem, né? Eu verdadeiramente não estou nesse lugar que permite as diferentes manifestações. Então, então tem a sabedoria das paisagens e aí o treino é trocar, né? Então é isso que você está ajudando. Você está falando, não, olha a partir daqui. Ó, aí, ó, olha essa outra visão. Ela também é rica. Aí você olha. Então você está, quando você está fazendo isso, você está colaborando para que a pessoa, opa, então você está no ponto que você fala assim, nossa, tem essa visão, tem essa visão, tem essa visão. Não estou dizendo que uma é melhor ou que outra é pior, mas eu estou vendo que há diferentes formas de se manifestar. Aí eu começo a olhar, então, da onde que vem essas diferentes, onde que isso é acolhido? Uhum. Essa é o liberar, essa é a quarta ação da mente.